Pronto, pessoal, vamos lá? Bem, pessoal, então vocês devem ter entrado, tá? Deixa eu sair daqui. Eu vou me cadastrar também, só para mostrar para vocês aqui turmas especiais. Deixa eu me cadastrar também. Corona. Depois eu me tiro, tá? Então, a empresa é professor, então, OSRU. Então, não adianta copiar minha senha, porque eu já vou tirar, já vou me descadastrar já. Tá? Vocês repararam que vocês devem estar recebendo um e-mail, tá? Então, se vocês forem dar uma olhada no e-mail de vocês, vê a caixa de spam se não está lá. Então, nesse e-mail diz que vocês foram contratados. Opa, não. Vixe, não, tá difícil aqui. Eu juro que me cadastrei aqui. Ah, não, deixa. Bem, vamos lá. Oh, tem um professor aqui. Me cadastrei, eu juro que me cadastrei aqui. Tá bom. Então, vocês entram. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês o que vocês podem fazer aqui no sistema. Tá? Então, em primeiro lugar, aqui na geral, nessa aba geral, vocês podem eventualmente alterar o cadastro, tá? Então, colocar o seu e-mail. Ah, não quero receber nesse e-mail, quero receber no outro. Ah, é por isso, ó, eu botei 5x. É por isso que eu não estava conseguindo entrar, tá? Então, eu quero mudar alguma outra coisa. Vocês podem mudar algum dado aí, tá? E clica aqui no cadastrar. Você pode alterar o nome da empresa também. Se vocês quiserem alterar o nome da empresa, só peço uma coisa, pessoal, não coloca palavrão, nada assim muito feio, porque todo mundo vai ver o nome, né? Então fica um negócio meio desagradável. Professor, Fala. era para estar aparecendo. Para mim não está aparecendo, não sei se estou errado. Ah, você conseguiu entrar? Ah, sim, eu digo só compartilhamento de tela só. Aqui tá tudo ok. Ah, você Tudo não está junto. vendo meu compartilhamento? Eu Não não está tô vendo? só eu que Não não tá tô vendo vendo mesmo? ou não. Eu tô aqui que nem bobo aqui, explicando, mostrando, desculpa. Esqueci de ativar o Que isso? compartilhamento. Então, aqui, ó, aba geral, obrigado por lembrar. Aqui, Que alterar isso? cadastro. Vocês podem, eventualmente, alterar o seu cadastro aqui, tá? Então, vocês podem mudar aqui o e-mail, seu e-mail, sua senha, você pode alterar sua senha, alguma coisa do tipo. Vocês podem também alterar o nome da empresa. Então, vocês podem eventualmente alterar o nome da empresa. Vocês podem ligar e desligar gráficos. Por quê? Porque quando entra pelo celular, o sistema ele procura identificar. Se ele consegue identificar que é um celular, ele desliga automaticamente os gráficos, para não sobrecarregar a rede de vocês, tá? E ao mesmo tempo, dependendo da versão do Android, os gráficos não ficam bons, eles ficam todos fora de forma. Então, mas você pode desligar, tá? Eventualmente. Vamos começar aqui no realizado, tá? Eu tenho uma série de relatórios, que são os relatórios que normalmente as empresas têm. E sempre no começo, no primeiro, eu tenho um videozinho que explica
o que é aquilo lá, o que está fazendo, tá? Então, você tem o vídeo aqui. Então, aparece o vídeo. Não vou ficar mostrando, mas esse vídeo aqui tem 6 minutos, né? Então, depois eu tenho o relatório de vendas, gestão de vendas. Então, esse relatório de gestão de vendas, vocês lembram que vocês estão no 18º período. Você consegue ver os períodos anteriores, 17, 16, ó, clicando aqui. 16, 15. Antes disso eu não consigo ver também, tá? 18. 18 é o último período que ocorreu, tá? Uma outra coisa, pessoal, vai aparecer aqui uma pontuação, é a pontuação que você está e o cargo que vocês estão. Como cargo? Porque vou sair um pouquinho aqui do realizado. Vou aqui no plano de carreira. Vocês têm um plano de carreira aqui. Vocês todos começaram como estagiário, está todo mundo como estagiário. Conforme vocês vão crescendo na empresa, vocês vão passando de cargo. Tá? Vocês vão fazendo pontuação. Aqueles alunos que eu falei para vocês, que eles zeraram o jogo, eles chegaram a presidente de conselho. Né? Então, eles foram até o final. Bem, vamos voltar para o realizado gestão de vendas. A gente tem aqui o relatório de vendas. O preço unitário líquido, a quantidade vendida e a receita de vendas líquida. O que é a receita de venda? É a quantidade vezes o preço. Tá? Se vocês forem ver, todos esses itens, a hora que eu clico, aparece um helpzinho do que ele é. Tá? Então, relatório de vendas. Também não é todos que tem. Alguns pode ser que não tenham. Tá? Então, tem aqui. Esses gráficos é que eu falei que você pode ligar e desligar, tá? Aqui embaixo eu tenho uma tabela de vendas perdidas. Vendas perdidas, pessoal, é aquela venda que não se concretizou porque não tinha produto, mas você foi comprar. Vamos supor, você vai no supermercado para comprar uma caixa de bis. Você foi para comprar uma caixa de bis. Se tivesse R$7, você ia comprar. Se tivesse R$8, você ia comprar. Se tivesse R$9, você ia comprar. Estava vendido. Só que você chega no supermercado e não tem bis. Isso daqui é uma venda perdida. Por quê? Porque o produto já estava vendido. Tá? Você não teria que fazer nenhum esforço para vender o produto. Só que não tinha o produto. Aí o cliente ele vai e compra outra coisa. Então o negócio não é que ele não vai comprar mais bis, mas aquele bis ele não comprou daquele fornecedor. Por quê? Porque não tinha para fornecer. Isso que eu chamo de vendas perdidas, tá, pessoal? Então, nesse caso, não teve nenhuma vendas perdidas no período 18, né? Ó, vendas perdidas, 0, então não teve nenhuma vendas perdidas. Se quiserem saber aqui, vendas perdidas, é a quantidade que o mercado tinha para absorver a empresa, mas esse não tinha os produtos em estoque. Tá? Então, tem um helpzinho aí para vocês. Bem, essa é a gestão de vendas. Eu tenho que produzir. Para produzir, eu preciso de insumos. Então, eu preciso de matéria-prima. Eu tenho aqui o meu estoque de matéria-prima. O estoque eu sempre vou mostrar nos seguintes termos, tá, pessoal? Qual que era a quantidade inicial, quanto que eu comprei, quanto que ficou disponível, quanto que eu uso para fabricar um produto, eu uso uma unidade, porque eu poderia usar 2 unidades para fabricar um produto, ou meia unidade para fabricar um produto. Não, eu uso uma unidade para fabricar um produto. Qual a capacidade do meu estoque hoje? 18.384. Essa é a minha capacidade de produção. Eu produzi 17.510. Logo, sobrou 874 de meu estoque final de matéria-prima. Então,
É sempre isso aqui, a gente chama de fluxo. É inicial mais entrada, menos saída, saldo final. Sempre. Isso aqui é em quantidade de produto, de matéria-prima. Unidade de matéria-prima. Agora, se vocês forem na parte de baixo, nós vamos ter em unidade e vamos ter também em dinheiro qual que é o custo unitário e qual que é o custo total. Eu tinha 875, lembra que eu tinha 875? Vamos voltar aqui, ó. 875. Eu tinha 875 a um custo médio de 36,5, 36,05 reais. Isso vezes isso dá 31.586. Aí eu comprei 17.509 unidades a R$ 36, gastando 630 mil. Tá? Meu custo médio ficou em 36,05, porque eu tinha um inicial, eu não tinha um inicial. Então, eu juntei esses 17.509 mais os 875, juntei esse dinheiro, 31.548, mais esses 630, somei os dois, 660, dividi os 660 por 18.300, né, mais ou menos isso, mais isso, e eu tenho a quantidade de matéria-prima, o custo da matéria-prima unitário médio. Esse é o custo médio. Eu uso esse custo médio para calcular a saída. Minha saída, que eu mandei produzir 17.510, a matéria-prima saiu do meu estoque a 36,05, que era esse daqui. Saiu a 36,05. E eu tenho sobrando no estoque ainda 874 a 36,05, dando 31.507. Então, pessoal, é a mesma coisa que uma caixa d'água. Um estoque é uma caixa d'água. Eu tenho uma entrada de água e eu tenho uma saída de água. Tá ok? Eu vou calculando, eu tenho lá um higrômetro, eu vou calculando quanto entra de água. Então, quanto que a gente vai ter? Quanto que você consumiu de água, tá? Você vê quanto que você tinha, você começou com quanto? Quanto que entrou e vê quanto que você tem naquele momento. Fazendo a diferença, você sabe exatamente quanto que saiu, né? Então, é isso daí. Isso daqui, pessoal, é para controlar o estoque de matéria-prima. É aqueles insumos para fabricar. Mas eu vou ter um segundo estoque, pessoal, que é o de produtos acabados. Estoque de produto acabado, pessoal, ele é semelhante ao estoque de matéria-prima, só que é de produtos acabados. Quantos que eu tinha produtos no início do período, quantos que eu produzi, quantos que eu fiquei depois da produção, então 876 mais 17.510, 18.386. Quanto que eu vendi e quanto que sobrou no final. Então, e econômico também, mesma coisa. Qualquer unitário, quantidade e total. E note, aqui, pessoal, eu faço o cálculo do custeio, que eu chamo. Tudo que eu usei para produzir esses produtos que eu vendi, tá? Então, matéria-prima, mão de obra dos operários, mão de obra de terceiro, encargos sociais, depreciação, custo de estocagem. Então, é o custo que eu usei para produzir esses produtos. Total, é esse total de custo. Logo, o meu custo unitário é de R$ 30, tá? Desculpa, R$ 50,06. Então, cada produto me custa R$ 50 para produzir. Só para produzir R$ 50, tá? Produzir 17.510, eu tenho lá no meu estoque, se eu for fazer 17.510 vezes 50, 876.589. Pessoal, tá todo mundo acordado ou já dormiram? Sim, Cuidado, professor. professor.
Tá. Então, legal. Aí eu tenho o custo do produto vendido. Quanto que me custou aqueles produtos que eu vendi. Pessoal, a gente vai ver isso daqui 4 aulas. Nós vamos ver isso lá na contabilidade. Não aqui, mas lá na contabilidade. Nós vamos mexer com CPV. Só que eu já estou adiantando, porque não dá para esperar até lá para a gente começar o jogo de empresa, tá? Mas isso é quanto que custa aqueles produtos que eu vendi. A que base? Se eu calculei que o meu custo unitário é 50,05, é 50,05 vezes a quantidade vendida. Esse é o meu CPV, custo do produto vendido, tá? Então esse é o demonstrativo de custo do produto vendido. E quanto que sobrou? Quanto que sobrou é o estoque inicial mais o produzido menos o vendido, sobrou o que sobrou. É isso que sobrou no meu estoque. A esse custo. Tá ok? Bem, pessoal, gestão da capacidade. A empresa, ela tem 3 fatores que influenciam a capacidade dela. Primeiro, ela tem que ter matéria-prima disponível para produzir. Se ela não tiver matéria-prima, não vai conseguir fazer milagre, ela não consegue produzir. No caso, ela tem 18.384 mil unidades, e ela usa uma unidade de matéria-prima para fazer uma unidade de produto acabado. Então, ela consegue produzir 18.384. Segundo fator, a capacidade de produção da fábrica. Hoje, a capacidade é de 30 mil. E você tem matéria-prima para produzir 18 mil. Então, eu tenho capacidade ociosa na fábrica. Primeiro lugar, legal. Vocês vão ter opção aí de construir uma fábrica nova. Não faça isso por enquanto. Por quê? Porque você tem capacidade ociosa, você tem quase 12 mil de unidades de capacidade ociosa. Você vai produzir mais uma fábrica para quê? Para gastar dinheiro? Aí você vai ficar sem dinheiro, você vai ficar sem caixa. Segundo ponto, vamos ver. O terceiro fator é a capacidade da mão de obra. Eu tenho hoje 61 operários. Eu trabalho com equipes de 3. 3 operários. Cada 3 operários consegue produzir 1.000 unidades de produto acabado. 60 operários dá para produzir quanto? Dá para produzir 60 operários, 61 operários, dá 20 equipes, cada equipe produzindo 1.000, eu consigo produzir 20 mil. Então, estou folgado, porque eu tenho matéria-prima para produzir 18.384, ainda tem funcionário que está folgado. Mas deixa, porque é uma reserva. Você não consegue contratar e o cara já trabalhar. Tá? Você contrata, paga o salário e ele fica um período em treinamento. Então ele não produz aquele período. Tá? Então, tem que pensar nisso. Né? E os operários também, eles vão saindo. Essa é a quantidade, é minha capacidade. A minha capacidade é a menor desses 3. Qual que é a menor hoje? É a matéria-prima? Então, minha capacidade está limitada pela matéria-prima. Se eu tivesse 25 mil unidades de matéria-prima, minha menor seria a capacidade de mão de obra, 20 mil unidades. Tá? Bem, então, esses são os fatores que influem na minha capacidade. Tá? Como vocês estão na fase inicial, esse fator mão de obra, ele não é tão rígido assim. Se vocês estourarem um pouquinho a mão de obra, o sistema terceiriza automaticamente essa mão de obra, fica mais caro, mas ele terceiriza. Não vai ser um fator que vai te bloquear em 20 mil. Tá? Mas isso por enquanto. Nos outros jogos, tá? Nas outras fases, aí isso começa a bloquear. Bem, então essa é a capacidade.
Gestão de recursos humanos. Gestão de recursos humanos. Eu tenho dois tipos de funcionários. Eu tenho os operários e tenho os vendedores. Os operários, mesmo é a mesma noção de fluxo que a gente fez para matéria-prima e produto acabado. Eu tinha 61, entraram mais 2 que foram contratados, não foram demitidos e nem pediram as contas ninguém. Demissionados é o que pede a conta. Demitidos é o que eu mando embora. Tá? Não foi nem demitido e ninguém pediu as contas. Logo, eu tenho 63. Só que desses 63, só 61 estão ativos, porque esses 2, eu estou pagando o salário deles, mas eles só vão começar a produzir na próxima rodada. Nessa rodada ele não produz. Cada rodada é um ano. Tá? Então, nessa rodada, eles não vão produzir, mas eu vou ter que pagar, porque eles estão em treinamento. E a parte econômica. Hoje eu estou pagando R$ 1.000 por operário de salário. Tá? Então, eles recebem R$ 1.000 e eles têm um encargo social de, se não me engano, é 1,4, não me lembro agora. Ou seja, eu vou pagar 63 mil de salário para os 63 operários, mais 75.600 de encargos sociais. Essa é mais ou menos a estrutura hoje do Brasil, né? A gente paga uma fortuna, as empresas pagam uma fortuna de encargos sociais. Por quê? Porque desde aqueles encargos que a gente aceita, né? Férias, 13º, abono de férias, e vai aí desde licença maternidade, licença paternidade, e tem um monte de pagamentos, INSS da empresa, INSS do funcionário, PIS, PASEP, e vai embora a quantidade de encargos. Sem contar, nisso daqui, eu ainda não estou contando aqueles benefícios que a empresa dá, porque muitas empresas dão vale transporte, vale refeição, vale alimentação, e um monte de outros benefícios, micro, paga faculdade, que não tá aqui nessa brincadeira, não. Professor, Fala. o pagamento, por exemplo, do sindicato se incluiria aí no custo dos encargos sociais? Não, porque o sindicato eles descontam da folha de pagamento. Ah, entendi. Bem, então esses funcionários, esses operários ganham R$ 1.000 por mês. Vocês vão ver que eles vão começar a sair da empresa. Vocês vão ter que aumentar o salário deles para ele não sair. Mas se vocês aumentarem o salário, aumenta o custo. Então vocês vão ficar naquele dilema. Eu não posso aumentar salário, mas se eu aumentar salário, eles saem. Então talvez vocês vão ter que montar um mecanismo de contratação contínua, ficar contratando, só que vocês vão ver que tem custo de contratação. Tá? Então, o empresário ele tem que ficar sempre levando isso em consideração. O vendedor, mesma coisa. Eu tenho 9 vendedores, contratei mais um. Vendedor não fica um período em treinamento, fica 2 períodos em treinamento. Então, você fica pagando, ele não fica produzindo durante 2 períodos. Tá? Hoje, desses 9, eu estou pagando 11, mas 2 estão em treinamento. Um eu admiti esse mês, esse ano, e o outro ano passado. E os 2 estão em treinamentos. Tá? Então, eu tenho, na realidade, 9 vendedores ativos. Preciso desses vendedores para me vender. Eu tenho a parte econômica, eles recebem R$ 3.000 hoje, cada um. Tá? E tem a despesa, 33 mil total com vendedores, e mais 39.600 de encargos sociais. Total da minha folha, 72. Ó, mais do que dobra. Bem mais do que dobra. Tá? Eu tenho, para recrutar um operário, contratar um operário, eu vou gastar R$ 2.000, tá?
E para recrutar um vendedor, eu vou gastar mais R$ 6.000, tá? Então, a minha despesa, nesse período, eu contratei 2 operários e um vendedor, foi de R$ 10.000, despesa só de recrutamento. Gestão das despesas. Tá vendo, pessoal? Não é tão simples assim essa brincadeira, né? Então, eu tenho aqui a gestão da despesa, tá? Despesa com operários contratados, com vendedores contratados, despesas administrativas 60 mil, tá? Despesa com salário de vendedores, né? Tá aqui. Meu salário de vendedores, salário, vendedores em treinamento, vendedores admitidos, demitido. Se eu demito, eu tenho que pagar o salário daquele ano também para ele. Tá? Despesa com vendedores totais, tá? Os encargos sociais, despesa com propaganda, vocês vão ver que tem despesa com propaganda corporativa, local, despesa com informações, jornais, informes de mercado são isso, né? E total de despesa de marketing e outras despesas, tá? Despesa com melhoria de produto, nós vamos explicar isso mais para frente. Total de despesa, R$ 170 mil. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa são as entradas e saídas de dinheiro. Então, ele está nesse formato, né, em que eu tenho as atividades operacionais, então, recebimento de clientes, as saídas operacionais, pagamento de fornecedores, pagamento de salário, pagamento de despesa, pagamento de imposto de renda, pagamento de juros, pagamento de debêntures, total de saída, 101. As atividades de investimento e as atividades de financiamento. Nós vamos ver daqui umas 6 aulas. Esse formato é o formato que a gente usa no fluxo de caixa, tá, pessoal? Bem, ainda está me sobrando dinheiro no caixa. Tenho 67 mil no caixa, tá? Se eu tivesse desse lado aqui o dinheiro, eu estaria preocupado, porque eu estaria negativo. Como está aqui, está positivo, 67.362. Então, tem dinheiro no caixa. Eu posso, eventualmente, aplicar esse dinheiro. Se tiver muito dinheiro, eu posso aplicar. Eu faço uma aplicação. Aliás, tinha 160 mil, no ano anterior tinha 160 mil aplicados, tá? E ele aplica ele desaplica automaticamente a cada ano. Então, ele desaplicou e ainda tem os 67. Eu tenho o balanço patrimonial, que é o que vocês estão vendo agora. Então, o balanço patrimonial, eu tenho aqui o ativo e o passivo, tá? O circulante, de longo prazo e o permanente. E eu tenho a demonstração de resultado que vocês vão ver daqui a umas 3 semanas, tá? Então, é a quantidade que eu vendi, custo do produto vendido, lucro bruto, mais ou menos todas as despesas. O que está entre parênteses é negativo. Qual que é o lucro operacional? Soma a receita de vendas, tira as despesas de vendas, dá o lucro antes do imposto de renda, faz a provisão de imposto de renda, 30%, e eu tenho o lucro no período. Então, esses relatórios são do realizado. Eu vou tomar as decisões e eu tenho os mesmos relatórios do realizado olhando para frente. Aqui eu estou olhando para trás. Aqui eu vou olhar para frente. Por exemplo, vamos aqui em decisões primeiro. Vou tomar uma decisão. Todas as decisões. Minha decisão, olha aqui. Eu tenho decisões que são puramente empresariais, são essas 3. Aumento do preço líquido. Aqui tem os parâmetros que eu posso mexer. Mínimo 50 e máximo 100, o meu preço. Quanto que eu vou gastar com melhoria do produto? Quantas melhorias? Sendo que é R$ 10.000 por melhoria. Também tem que tomar cuidado, não posso botar muita melhoria. Mas, por outro lado, quanto mais melhoria, melhor minha venda. Vocês preferem comprar um iPhone 1 ou um iPhone 10? Tá?
Aqui, quantidade de plantas novas é fábrica nova, tá? Não coloque nada por enquanto. Se você vai gastar aí, custa R$700 mil uma fábrica. E você tem capacidade produtiva sobrando. Não vale a pena. Aqui são jornais ou pesquisas que você pode comprar, mas você só vai ver no próximo período. Se você botar assim, quando eu for rodar o sistema, que eu vou rodar daqui 2 semanas, aí o que tiver sim, eu vou mandar o jornalzinho com cada uma dessas informações. Só que elas custam isso. Esse é o preço das informações. Saber se vale a pena ou não. Às vezes, vocês têm essa informação de outra maneira. Decisões da diretoria de marketing. A diretoria de marketing vai fazer uma previsão de vendas do próximo ano. Então, ela faz essa previsão, vai ver quanto que ela vai gastar em propaganda corporativa e em propaganda local. Número de inserções. Isso é número de inserções, tá? 4 inserções e 6 inserções. Pode considerar o seguinte: corporativa é inserção na revista Veja. E propaganda local seria na Vejinha, tá? Para vocês enxergarem. E mais boletim e pesquisas aqui. Decisão da diretoria de produção. Quantidade a produzir, só que tem que estar coerente com a previsão de vendas. Se vocês fizeram uma previsão de vendas, botaram 20 mil aqui e falaram que a produção tem que produzir 17 mil, vai dar pau. Vai dar pau. Por quê? Porque como que você pode prever 20 mil e só mandar produzir? Opa, ó, deu essa aqui, valores incompatíveis entre os campos, previsão e venda e quantidade produzida. Por quê? Porque vocês mandaram 20 mil e só produziram 17. Então, quando vocês alterarem a previsão de venda, você tem que alterar também aqui a quantidade a produzir. E quando vocês alterarem a quantidade a produzir, tem que alterar também a quantidade de matéria-prima comprada. Senão não bate. Mais alguns relatórios para comprar. Decisões da diretoria de recursos humanos. Vocês podem contratar ou demitir, aumentar salários. Vocês não podem diminuir, vocês não podem botar um salário menor, tá? Não, a lei não permite. Vendedores a mesma coisa, vocês podem aumentar, diminuir e aumentar salários, não podem diminuir. A última decisão é da diretoria financeira, tá? Vocês vão ver se, ó, ele está aplicando 160 mil, porque está sobrando. Vocês podem zerar isso daí. Se precisar de dinheiro, vocês podem pedir empréstimo aqui. Então, põe 0 aqui e pede empréstimo aqui. Vocês têm um limite de crédito de 520 mil. Tá? Para pagar em 2 parcelas. Debentures. Vocês ainda estão pagando debentures, tá? Então, vocês não podem ainda pedir debentures aqui, tá? E mais relatórios. Então, vamos fazer uma coisa. Tá vendo que está com R$60? Eu vou botar aqui 90. E vou mandar cadastrar. A hora que der essa mensagem, alterações aceite e cadastrar, ele cadastrou. Legal. Vamos ver no previsto. Previsto, gestão de vendas. Olha, ele já está trabalhando com aqueles 90. Aqueles R$90, se eu realmente vender essa quantidade, vai render 1.576.000. Se eu for aqui no fluxo de caixa, vai me sobrar dinheiro, 271 mil. Fora aqueles 160 que eu estou aplicando. Eu poderia até aplicar mais, além dos 160, mais 270 mil. Se eu for aqui no demonstrativo de resultado, olha aqui, ó, vai me dar um lucro de 357 mil. Agora, o único problema aí é o seguinte, pessoal. Vocês falaram que iam vender 17 mil. Será que o mercado vai comprar? Porque isso é o desejo de vocês. Agora, não esqueçam que o mercado sou eu. Eu que vou comprar ou vender. Eu posso não comprar 17 mil de vocês.
Posso comprar menos. Pessoal, por favor, todo mundo me coloca presente aí no chat, tá? Para a gente poder dar presença. Bem, o que vocês vão fazer? Vocês podem entrar aqui em decisões e tomar quantas decisões quiser. Toma a decisão, vai no previsto e vê o que influenciou. Volta, altera a decisão, vai no previsto e vê como é que ficou. E vai. Até daqui 2 semanas, nós vamos rodar esse sistema na quarta-feira, não a próxima, porque é semana de engenharia, na outra. Então, vocês podem tomar quantas decisões vocês quiserem. Vocês estão em equipe de 3? Combina entre vocês. Olha, deixa eu brincar um pouquinho, depois brinca você, depois brinca você. Se vocês acharam que tomaram uma decisão muito boa, anota, porque se o colega for lá e alterar sua decisão, aí não tem como a gente voltar, tá? Vale a última que for alterada, tá ok? E na outra quarta-feira, não a semana que vem, na outra, nós vamos dar uma primeira rodada. Muita gente vai errar, muita gente não vai jogar. Se tiver algum aluno que não se cadastrou, ele já pode se cadastrar. Usa essa senha que eu dei, o Corona, vai lá no login do sistema, turmas especiais, Corona, e se cadastra com a sua equipe, se tiver algum aluno. Se tiver os colegas de vocês, da sua equipe, que quiser alterar a senha, só vai aqui no geral, alterar cadastro e altere sua senha, do jeito que você quiser. Tá? E é isso aí, pessoal. Vai ter um monte de dúvida. Tem um tutorialzinho aí que ele explica mais ou menos como é que funciona também. Tá? Ele dá uma navegada, porque são só 18 transparências assim, rapidinho, que dá para vocês correrem bem rápido. Tá? Então, dá uma corrida nisso, só para dar uma olhada assim, em geral, como é, o que são, quais as decisões. Tá? Fora isso, existe um help aqui, um manual, que está aqui no ajuda, tá, esse manual. Fora isso, todos os campos, ou uma grande maioria dos campos, se você clicar, ele tem um hiperlink para um helpzinho. Tá? Então, é isso daqui. Vocês vão trabalhar aqui em decisões, todas as decisões, e cada vez que vocês tomarem alguma decisão, não esqueça de salvar, tem que aparecer aquela mensagem que salvou, vai no previsto e vê os relatórios. Principais relatórios, pessoal: fluxo de caixa, demonstrativo de resultado e balanço. Os outros, você pode até ver, mas é esses 3 que você tem que conferir. Tá? Para ver se está dando lucro no demonstrativo de resultado e para ver se você tem dinheiro aqui no fluxo de caixa. É a principal coisa. Vai cair em menos de 1 minuto, tá, pessoal? Então, é isso daqui o jogo de empresa. Eu espero que vocês gostem, tá? O que vocês acham?